Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, então. Vamos só aguardar o Rabino Joseph. Ok, boa noite. O Rabino já vai estar se conectando conosco, ele está no Canadá. Sim, ele está aqui me perguntando se entrou. Sim, eu vou passar uma mensagem para o Rabino. Vamos passar uma mensagem para o Rabino? Boa noite a todos. Aguardando a entrada do Rabino para a gente iniciar. Eu já mandei mensagem para ele. Ah, pronto. Boa noite, Rabino. Olá, querida Sandra, boa noite. Tudo Tudo bem bem? com o senhor? Sim, graças a Deus. E com você, tudo bem? Também, tudo ótimo. Olha, eu confesso para o senhor que ter a oportunidade de estar fazendo essas lives e a gente poder fazer esse bate-papo com toda essa frequência, sabendo que o senhor está aí no Canadá e nós estamos aqui no Brasil, eu acho que todos estão muito felizes com essa oportunidade. Que bom, Rabino. Que bom, que bom. Eu também estou super feliz. Que bom. Que bom. Então, bom, nós vamos iniciar hoje. Hoje é um dia muito especial, mas deixa eu começar primeiro fazendo então uma apresentação. Eu sou Jaqueline Diniz, trabalho com arquitetura, design de interiores, faço consultoria de harmonização de ambientes, dou aula de cabala e sou seguidora, aluna do Rabino já há muitos e muitos anos. Já não vou nem contar porque eu já perdi a conta. E o Rabino Joseph é meu mestre, mestre de muitos que estão aqui, e ele ensina, então, essa linguagem, essa sabedoria iluminada da Cabala ao redor do mundo, fala muitas línguas, já escreveu muitos livros, todos eles maravilhosos. Ele leva grupos, inclusive, para viagens espirituais, que eu aconselho, que são maravilhosas, mudaram a minha vida. E a nossa apresentação, então, o Rabino vai ficar por aqui, porque eu acho que ela já está. Ela realmente é especial. Então, nós vamos iniciar hoje falando, então, o porquê que nós escolhemos exatamente essa data, qual é a importância do dia de Sim. hoje para a gente estar fazendo esse encontro. Eu só queria, Rabino, fazer uma breve introdução para pessoas, talvez, que não estão familiarizadas com o assunto da Cabala, que a Cabala traz para nós algumas possibilidades em termos de calendário cósmico, algumas ferramentas, formas de conseguir ter um entendimento maior de como as energias do universo se apresentam aqui no nosso mundo físico e quais são os indicadores que nós podemos, então, ter um mapa que a gente pode estar usando para facilitar a resolução dos nossos desafios que aparecem a todo momento. Uma dessas ferramentas é a leitura da Torá, a porção semanal. E eu confesso para o senhor que, assim, quando eu comecei a estudar a Cabala, eu escutava o senhor falar para mim
que a Bíblia, que a Torá, era um livro do futuro. E eu, naquela data, falava, gente, realmente esse rabino é de outro mundo, porque eu não consigo entender o que ele está falando. Eu realmente, rabino, eu não conseguia entender. Mas hoje, conforme a gente vai aprofundando, a gente consegue entender que aqueles personagens que estão se apresentando naquela porção, naquela semana, estão representando para nós partes de nós mesmos e como conseguir, então, ir além desses desafios dentro dessa energia. Então, assim, isso é só uma foto, um cenário, para vocês entenderem que o Rabino vai, então, agora falar para nós sobre o dia de hoje e entender que nós não estamos falando sobre lendas, sobre algo do passado. Nós estamos falando sobre o nosso hoje, sobre o nosso aqui. Então, Rabino, por favor, agora então eu vou passar a palavra para o senhor vai dizer a importância da noite de hoje e desse período de 3 semanas que nós vamos começar a vivenciar a partir do pôr do sol de hoje. Sim. Mais uma vez, muito obrigado, Sara, Jaqueline, pela bela apresentação minha e também do assunto, dando uma introdução para ajudar a gente a se sincronizar com o calendário cabalístico, o modo de pensar dos sábios da Kabbalah, aplicando conceitos como o tikkun, a correção da alma, juntando assuntos como Parashá da semana, aquelas porções que realmente indicam a energia cósmica de cada semana e principalmente como podemos aprender do nosso passado para organizar o nosso presente e garantir um futuro melhor. Aquela frase que eu falei uma vez, me lembro exatamente quando saiu que a Bíblia, na verdade, não é do passado, é do futuro. E realmente, claro, para pessoas comuns que estudam, que foram educadas, que a Bíblia fala sobre o passado, Moisés, Abraão, a terra de Canaã, o povo do judeu, outros povos também, Egito, assim por diante. Imagino que foi um choque. Ou que isso explica um livro do futuro. Foi. Eu não esqueci nunca mais, Rabino. Sim. Porque são chamadas para despertar a consciência, para sairmos da nossa consciência robótica. E também entrando no assunto do calendário hebraico. O calendário hebraico, nós já falamos naquelas lives dos signos, do câncer, gêmeos, que o calendário hebraico segue os ciclos da lua, que afetam a nossa vida emocional e também a nossa consciência psicológica, psíquica, que faz parte da nossa consciência da alma, ou consciência almática. Claro, a gente está falando em palavras que, na verdade, precisamos de inventar um pouquinho para expandir a nossa consciência, para sairmos dessa prisão ou a caixa do nosso corpo e expandir no astral. No astral. Por quê? Porque tudo que acontece no astral e na dimensão metafísica acaba afetando e influenciando nossa vida. Sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo. E todos nós somos afetos por esse calendário, não só cabalístico, mas calendário cósmico de eventos que aconteceram no passado, que ainda estão influenciando nossa vida, para o bem, para o mal. Isso é o princípio da lei de causa e efeito, que rege o nosso universo físico e também rege e governa e domina o processo do tikkun, da retificação da nossa alma, ou seja, a reencarnação. Entrando nisso, hoje é o dia 17 do mês hebraico de Tammuz,
ligado ao signo do Câncer, que nós falamos sobre esse signo bem no começo desse mês, dando talvez uma introdução, um preparo para as influências cósmicas e também astrológicas que entram em nossa vida durante esse mês. Agora, a gente está falando sobre eventos do passado, e um dos eventos, infelizmente bem trágicos, que aconteceram há 3.300 anos atrás, claro, a gente não lembra disso, mas o fato que a gente não lembra não significa que não existe e também não influencia, e não aconteceu. Vidas passadas também, muitas pessoas não lembram suas vidas passadas, mas mesmo assim, as vidas passadas afetam essa vida atual. Agora, pois é. Sim, é uma coisa chave, sim, para dominar ou controlar o nosso destino, para sabermos o porquê. Ninguém planeja coisas ruins, ninguém planeja acidentes, ninguém planeja de estar doente, mas são coisas que acontecem. E todo mundo fala, é a vida. Não, gente, não é a vida. A vida não é programada para o sofrimento do ser humano. Só a ignorância, nossa ignorância. Agora, a ignorância é uma ignorância espiritual. A gente talvez saiba muito da história, mas não sabe exatamente como aplicar a história em nossa vida de hoje. Então, aconteceu um evento da história, que é chamado o pecado de bezerro de ouro, que aconteceu no deserto Sinai, naquela viagem, naquela jornada do povo israelita, mas com outros povos também, que nós explicamos, que não só o povo judeu saiu do Egito, mas saíram muitos povos juntos com Moisés, porque foi uma salvação, uma redenção universal. Igual a Deus. Deus é universal. Não tem Deus do judeu, Deus do cristão. Isso, é claro, são invenções nossas, de nossa ignorância. E quando a gente expande a consciência, a gente percebe que todos os eventos que acontecem ao longo da história de toda a humanidade e de todos os povos afetam cada um de nós. Cada um de nós. Seja eventos da história de 3 meses atrás, ou da história de 10 anos atrás, ou do ano atrás. Hoje, né, Rabino? A gente vivencia isso, nossa, mais claro, impossível. Então, a consciência quântica, isso é despertar da consciência quântica, que a gente percebe que tudo acontece. O nosso planeta, o nosso universo. Até hoje em dia, na ciência, falam sobre aquelas explosões no Sol, que também estão influenciando o campo eletromagnético do nosso planeta, que afeta o campo energético de cada um de nós. Então, exatamente, na expansão da consciência, vem essa consciência e também, não vou dizer o perigo, mas os riscos que o ser humano está passando sem saber deles. E temos que acordar o mais rápido possível para tratar, cuidar desses riscos. Porque, mais uma vez, os riscos apareceram não do nada. Causa e efeito. E a Kabbalah nos ensina como entrar na causa. Então, um evento que aconteceu, nós falamos, o pecado do bezerro de ouro, justamente na hora da outorga da Torá, dos 10 mandamentos, quando Moisés subiu no Monte Sinai, falando com Deus, recebendo essa consciência messiânica, a consciência do futuro, sim, que se apresenta na Torá. Infelizmente, não todo o povo, mas algumas pessoas do povo, que eram também líderes de outros povos, perderam a fé. Sim, caíram na incerteza, na dúvida. Aquele Moisés, ele falaram, subiu no Monte Sinai, ele não vai
voltar para nós. Ele Pois é. esqueceu de nós. Ele está atrasado, né, Rabino? Ele está Atrasou. atrasado. A falta da paciência. É. Falta de paciência, sim. E começaram a convencer todo mundo. Olha só, vamos acabar com essa história de Moisés, aquele Deus invisível, aquela coisa que é além dos nossos cinco sentidos. E vamos fazer o nosso Deus, o nosso ídolo, que foi feito de ouro, sim? O bezerro de ouro. E assim, algumas pessoas, infelizmente também incluindo alguns líderes do povo israelita e de outros povos, começaram a convencer todo mundo que realmente é o nosso Deus. Agora, 3.300 anos depois, vem a pergunta: como isso influencia a nossa dia de hoje? Porque era exatamente isso, Rabino, onde o senhor está. Eu já vi que o senhor ia chegar e o que eu ia dizer. Porque muitas pessoas que não acompanham a leitura podem estar imaginando, olha, o que o Rabino está falando é algo religioso, falar de um bezerro de ouro, uma idolatria, algo do passado. Como é que isso pode significar algo prático no nosso dia a dia em pleno século XXI, Rabino? Pois é, isso é o desafio, o maior desafio dos nossos sábios ao longo de toda a história, de apresentar eventos cósmicos, aquela linguagem metafísica, em linguagem no dia a dia, contemporânea. Então, vamos tentar. Nós também. Então, a palavra pecado, realmente é uma palavra bem pesada para a nossa geração. Que não quer ouvir de pecado, de sofrimento, arrependimento, de culpa. Sim. Não estamos aqui para gerar culpa, não. Pelo contrário. Estamos aqui fazendo um diagnóstico, uma análise bem claro, bem evidente, sem nenhuma influência religiosa ou outra. Ninguém está aqui para convencer alguém de acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Porque, mais uma vez, Kabbalah, nós aprendemos, ela decifra o código de Deus e fala que é a consciência coletiva divina de toda a humanidade. Não é uma entidade lá fora que está nos castigando e tal. Não, isso é, mais ou menos, coisas da Idade Média, da Idade Negra. Então, na era do Aquário, consciência quântica. Então, será que Deus é nossa consciência quântica? A resposta é sim. Quando a gente expande a nossa consciência pessoal para o coletivo, a gente entra em contato com a divindade, com Deus, que é a fonte de sabedoria, a fonte da luz, a fonte da saúde, do amor, da prosperidade, tudo o que a gente quer para o nosso bem. Então, vem essa dúvida sobre hoje. Será que a influência da queda da consciência, naquele momento, do bezerro de ouro, ainda existe hoje? A resposta é sim. Porque a gente percebe que o ser humano, ao longo de milhares de anos, desenvolveu muito na área da tecnologia, na área da ciência, em todas as áreas físicas. Mas na área metafísica e espiritual, infelizmente, a gente não avançou muito. É por isso a gente está sendo cobrada pelo planeta, pela natureza, até por nós mesmos. Tem uma cobrança. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo em geral com essa maldade que existe no mundo? Fake news, mentiras, brigas, conflitos entre religiões, entre políticos, entre vizinhos, entre o ser humano. Então, quando a gente começa a perguntar e se questionar nessa área, a gente percebe que a gente não mudou muito. Não, e um vazio, né, Rabino? As pessoas, mesmo com tanto conforto material, porque eu acho que nunca na história existiu tanto conforto material para as pessoas, né?
E, ao mesmo tempo, existe um grau de insatisfação e um grau de vazio Ah, que nunca existiu, talvez, tão sim. grande. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas doentes. Sim. É o paradoxo. Nossa geração é a geração com mais riqueza particular em comparação de todas as gerações passadas. Quer dizer, hoje, o dia comum, uma pessoa comum já tem uma casa, já tem carro, já pode viajar, tem tantas posses que a gente, comparando com os nossos antepassados, até a geração passada, a gente fala, olha só, por amor de Deus, a gente está vivendo que nem os reis ou imperadores do passado, mas mesmo assim, o vazio, aquela coisa que a gente sente dentro de nós, um lado meio escuro e obscuro que deve ser tratado. Agora, também tem um lado positivo da nossa geração, que a Kabbalah fala sobre um salto quântico de consciência, a era do aquário. E todos nós estamos passando por esse salto quântico. Mas, como qualquer salto, é preciso um preparo, é preciso de se preparar e ter força, tem uma projeção de pensamento, para onde eu estou dando aquele salto? Qual Ah, seria o foto. propósito? Sim, Sim, a direção, sim. a direção. Dar um pulo, pular, para pular, a gente pode cair e se quebrar, quebrar a perna e se machucar. Então, a Kabbalah nos prepara também para a missão de nossa geração, para dar esse salto quântico para o bem. Agora, falando sobre o bem, hoje é, como já falei, 17 de Tammuz. Sim, no passado aconteceu um evento muito trágico. E agora vem o que vamos fazer com esse evento? Chorar, se flagelar, se castigar, sentir de culpa? Não. Porque todo dia que foi criado, tem dois lados, positivo e negativo. É o ser humano, nós temos a escolha. O valor numérico da palavra tov, que é o bem, é 17, em hebraico. Tet, vav, bet. Então, hoje é o dia do bem, da energia positiva desse mês do signo Câncer, que, infelizmente, os nossos antepassados não sabiam como positivar, como consagrar e interagir com essa energia positiva, que, na verdade, nos conecta, é como se fosse um portal que nos conecta ao primeiro dia da criação. Quando Elohim falou que haja luz, viu que a luz era boa, era o bem. Então, o bem desse dia também está em potência, mas ela está bem coberta, bem escondida, como nós falamos nas klipot, nas camadas de ignorância, idolatria, feitiçaria, coisas que hoje em dia pessoas falam, mas não tem idolatria mais. Sim, tem. Bom, A idolatria pode ser trocada com materialismo, aquela obsessão, não pela matéria, mas obsessão para adquirir coisas, pensando que quanto mais vou adquirir, mais seguro vou sentir. e E, nós na verdade, criamos grandes dependências, Rabino, dentro desse processo, e cada vez a gente vai criando mais e mais dependência e mais clipota. As sim, cascas vão cada vez ficando maiores, se a gente não desperta. Quer dizer, tudo graças a exatamente. Deus, nós não estamos aqui à toa, né? Mas realmente chega um momento que precisa acontecer esse despertar e olhar para esse lado escuro para não criar mais, conforme o senhor falou. Olhar para o que aconteceu no passado, para ser um alerta de uma possibilidade que nós não queremos que ela ocorra mais. Mas nós precisamos estar alertas. Até o assunto do isolamento social, que parece algo muito ruim, porque todo mundo quer
se abraçar, se encontrar, se confraternizar. Mas, aparentemente, nada é por acaso. Aparentemente, aquele contato social nos últimos 15, 20 anos trouxe para nós muito estresse. Estresse dessa agrupamento social, muita energia entre as pessoas, e a gente pode ver isso no trânsito de forma muito evidente. A gente entra no trânsito como se fosse uma batalha, uma guerra. E o outro, no outro carro, é meu inimigo. Eu preciso dirigir mais rápido dele, ele não pode deixar ele me cortar, enfim. Então virou realmente algo obsessivo. Então vamos aproveitar o isolamento social, ficar em casa, para coisas pessoais, de meditação, reflexão, contemplação. Vamos fazer essas perguntas para nós mesmos. E a gente percebe, o ambiente mais difícil para ficar nele é o ambiente da família. Brigas entre irmãos, brigas entre pais e filhos, estresse, que as pessoas não conseguem aguentar o outro, querem fugir. E agora vem o Qigong. A dívida cósmica do signo do Câncer é que a casa é justamente a casa, é a vida familiar. Que é o campo do Qigong. É o campo ou da batalha ou de jogo. Então, eu ia complementar o senhor dizendo que o nosso Criador quer tanto o nosso acerto que ele coloca tudo na nossa frente. Então, nós estamos enfrentando um período como este, dentro dessa energia de Tammuz, de Câncer, com toda essa emotividade, com todo esse aprofundamento possível dentro dessa época, que é tão fácil para quem é canceriano, mas talvez não seja tão simples para outras pessoas. E agora nós estamos tendo a oportunidade de estar realmente dentro do ambiente das maiores correções, que são as pessoas da nossa família, a nossa casa, onde nós temos que reconstruir o nosso templo sagrado, junto com os nossos familiares. E nós temos essa energia que faz esse mergulho dentro desse nosso lado escuro que a gente quer fazer com que ele não exista, porque ninguém gosta de olhar para esse lado que o canceriano consegue ir tão profundamente. Então, o nosso Criador dá tudo isso para nós, Rabino. Nós temos que acertar. Sim, sim, sim. A família é o núcleo do universo. Tudo que acontece desde a família afeta a pessoa na sua vida e também o universo inteiro. E chegou a hora para harmonizarmos os nossos relacionamentos familiares. Agora, você mencionou também o período de 3 semanas. Então, hoje é um portal que já está se abrindo e cada um de nós tem aquele livre-arbítrio. Infelizmente, sem consciência, a gente cai no robotismo, fazendo o mesmo erro do passado, de novo. E a Kabbalah fala, vamos aproveitar o portal de hoje para abrir o portal para o bem, que também é a potência energética desse dia. Por que 3 semanas? Tem vários motivos, mas um dos motivos que também faz parte de um evento muito trágico, que faz parte de Jerusalém, da Terra Santa, da Cidade Santa, que é uma Terra Santa para todos os povos, todas as religiões, todo mundo que vai para Jerusalém sente aquela energia. Nossa. É uma cidade, sim, é uma cidade igual a outra cidade, mas não. Tem alguma coisa que a gente sente, olha só, aqui é diferente. Então, Jerusalém, a cidade, que é, segundo a Kabbalah, tipo aquela ligação com o útero cósmico, que alimenta todas as almas no mundo. Por isso, o templo sagrado. O templo sagrado foi construído como um templo para o Deus universal. E todos os povos, todas as nações
visitavam aquele templo na era do rei Salomão e depois, cada povo dando as suas oferendas. Mas, infelizmente, mais uma vez, uma queda trágica de consciência, de corrupção, de política, que entrou nos sacerdotes naquela época e causou uma corrupção energética. E o templo sagrado foi destruído 2 vezes, na mesma data. Sim, que é dia 9 do mês de Ar, ou o signo de Leão. E a história, até o historiador nos conta, que os romanos, quando eles começaram a derrotar e destruir a cidade, eles conseguiram invadir e derrubar o muro, a muralha da cidade de Jerusalém, justamente nesse dia, 17 de Tammuz. E por 3 semanas, os romanos, os soldados, claro, começaram a massacrar, matar e massacrar, sem discriminação, homens, mulheres, crianças, enfim, bebês, na forma mais cruel possível, por 3 semanas. Foi quase um genocídio. Até o dia 9 de Av, que foi o dia onde eles chegaram no templo sagrado e derrubaram o próprio templo sagrado. Isso aconteceu no ano 69 e 70 da nossa era comum. Então, por esse evento tão trágico, que afetou também o mundo inteiro, a gente também, hoje em dia, lembra desse evento. E temos que lembrar todos os genocídios que aconteceram, seja na África, seja na Europa, seja na Rússia, seja na China, seja no Brasil. Então, essa atrocidade a gente temos que lembrar e nunca esquecer. Por quê? Cada geração fala, isso nunca vai acontecer mais. Infelizmente, se repete. Então, só quando a gente lembra e transmuta a energia da crueldade, da atrocidade do ser humano, vamos garantir que realmente o nosso futuro não vai incluir mais essas atrocidades. Rabino, isso que o senhor está falando vem exatamente de encontro com um assunto, talvez, que ficou com uma dúvida na nossa última live, falando sobre Tammuz. Quer dizer, então, que através do pecado nós vamos conseguir a cura. Porque reconhecendo o que aconteceu, eu tenho condição, não o outro, Deus, não. Eu tenho condição de reconstruir. O senhor está falando agora do templo sagrado, eu estou me lembrando palavras do seu mestre, do templo sagrado nunca foi destruído, porque ele, no plano metafísico, ele está lá. E aí eu passo, então, para aquilo que eu aprendi com o senhor. Então, o templo está lá, o templo está nessa dimensão em que ele está perfeito. E nós temos que reconstruir ele aqui no nosso mundo. Cada um de nós tem que fazer esse trabalho, porque é o nosso trabalho de cura. Perfeito. Isso é talvez é a única exigência para quem estuda Kabbalah ou quem quer entrar no caminho espiritual, ok? Assumir a responsabilidade por nossas ações. Não culpar o outro, não esperar o outro, não salvar, não esperar Deus para salvar o mundo. Não. Nós somos os criadores do bem e do mal. E chegou a hora para assumir a força de criar o bem. Aliás, falando nessa época, eu recebi a mensagem da nossa querida amiga, a Jane Ribeiro, que me passou que essas 2 semanas também combinam ou coincidam, a gente não fala sobre coincidência, com a convergência harmônica. São 2 semanas de orações, de meditações,
para a paz, para a cura do planeta. Então, convido a todos para realmente participarem nessas orações mundiais, planetárias. Somos nós que vamos definir e determinar o destino da nossa vida e do nosso planeta. Nós também, palavras do Senhor. Cada um de nós pode ser o Messias do seu mundo. Nós Sim. temos que iniciar, nós temos que agir. Nós não podemos só esperar. As coisas não acontecem sozinhas. Ainda mais num período, assim, durante este mês, porque nós vamos entrar no mês que vem, no mês de Ave, que também vai ser desafiador, Rabino, não é? Sim, sim. Então, falando um pouquinho sobre influências astrológicas do signo Câncer Sim. e Ar, é porque essa época justamente cai entre esses dois signos. Cada signo, cada planeta, na verdade, rege dois signos. Seja Mercúrio, seja Júpiter, Marte. Mas quando a gente chega ao planeta, a Lua, ela rege um signo só. O Sol, um signo só. Então, isso significa o quê? Para nós, a gente vive no mundo da dualidade, da comparação. E assim fica mais fácil para nós, pelo menos, entender o bem em comparação ao mal. Entender a tristeza em comparação à alegria. Mas quando a gente entra no mundo do uno, são coisas absolutas. Amor incondicional. É difícil para nós. Paz eterna, que não é um status quo, é paz cósmica, divina, absoluta. Então, são coisas que aparecem justamente nesses 2 meses. Porque temos um planeta, a Lua, que entra para equilibrar a nossa vida emocional, a nossa estrutura emocional interna. E depois vem o Sol para harmonizar e reconstruir a nossa estrutura externa, igual ao Sol. Mas quando aparece uma força só, e um mês só, sem essa dualidade, exatamente, a gente quase não respira. Nossa, é uma energia tão forte. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo, porque eu preciso uma comparação. Aqui não tem. É a força do uno. E por isso temos meditações especiais que o Rabino Isaac Luria, um grande cabalista do século XVI, nos apresentou justamente para esta época, e que começa com essa semana com mais um evento que aconteceu 3.300 anos atrás, que acabou se tornando uma pandemia, ou epidemia, também no deserto. E quando apareceu uma pessoa chamada Pinchas, o sacerdote Pinchas, o neto do sumo sacerdote Arão, o sumo sacerdote, foi ele quem salvou não só a sua comunidade, o seu povo, ele salvou o mundo daquela pandemia de, enfim, de idolatria, de comer coisas corruptas, corrompidas, venenosas, mas não de veneno da serpente. É igual hoje. A gente fala sobre coronavírus. Surgiu por causa do quê? Sim, pelo menos por enquanto. Ninguém sabe que é morcego, serpente, comida ruim. É o abuso da vida do animal. É o abuso que acaba nos envenenando. Então, culpando o morcego, culpando a serpente, culpando até o porco também. Não, gente, isso não é ali. Ou a vaca, a vaca. Sim. Sim. É um abuso da vida planetária e da vida dos animais. Então, Pinchas, o neto do sumo sacerdote, ele
sim, tomou uma iniciativa muito radical, até um pouco zelosa, e salvou, através do seu ato, o seu povo e o mundo. Nós também, eu quero convidar daqui a pouco a todos para participarem numa meditação. O zelo não é fanatismo. Zelo quer dizer a minha força íntegra para manter a minha dignidade e integridade. De não fazer concessões com o mal, com o falso, com a hipocrisia. O zelo, a pessoa zelosa, é aquele que não trai a sua alma. E por isso, nosso trabalho dessa semana é justamente juntar mais forças possíveis com essa consciência do zelote, quer dizer, de não trair a nossa alma. Muitas pessoas caem no radicalismo, fanatismo, pensando que assim vou salvar o mundo. Não. Primeiro, temos que aprender como salvar a nós mesmos e depois o mundo. Sim. Então, o Rabino Isaac Luria, justamente, agora estamos falando sobre a vacina do signo do câncer, que nós falamos que esse mês oferece para nós a vacina cósmica, que a doença é a cura. O câncer não é doença, é o comportamento venenoso, brutal do ser humano que acaba se destruindo. E nesse mês temos a vacina. Mas, como qualquer vacina, quando a vacina entra em nosso corpo, a gente está colocando o próprio veneno, a própria doença, o próprio vírus, a própria bactéria. E tem pessoas que passam muito mal, que ficam muito doentes por causa da vacina. Então, como vou saber exatamente a porção, a dose particular para cada um de nós? Para recebermos a vacina, mas também para deixar o nosso corpo desenvolver o antídoto, a cura. Porque muitas pessoas caem na doença por causa da vacina. Exatamente. Precisa fazer um filtro, Rabino, não é? Temos que fazer um filtro. Fazer um filtro. Exatamente. Esse filtro, o Rabino Isaac Luria apresentou para nós para esse período das 3 semanas. Para recebermos a vacina, mas para não passarmos mal. Para que a vacina realmente nos cure. Então, eu queria então só... eu já estou aqui, Rabino, com essas sequências, Sim. porque o nosso tempo é uma pena, né, Rabino? As lives, a única situação é que elas passam assim, a gente pisca e elas acontecem. Então, já o Rabino então vai fazer, depois eu posso até colocar nos grupos, no Instagram, essa sequência sagrada, para que as pessoas pratiquem. O senhor vai, então, nos conduzir dentro desse caminho, Rabino, para receber, então, esse filtro, para que a gente não seja queimados durante esse período com equilíbrio. Para que a vacina não nos queime. Tá bom. Então, o Rabino Isaac Luria fala sobre o tetagrama, o nome mais sagrado, com 4 letras, que é o nome sagrado que nos ajuda justamente a receber a luz divina. Mas pelo fato que a luz divina está entrando por um canal só, então é como se fosse o raio, sim, um raio cósmico, raio laser, que entra. E pode prejudicar, se a pessoa não sabe como conduzir e como filtrar bem. Por isso, a gente vai trocar 4 letras, e você sabe que na Kabbalah tem muitas permutações e meditações sagradas, e vamos trocar. Como? Do lado direito, a gente medita sempre em 3 pilares. Então, do lado direito, vamos tirar 1 do tetagrama. Ao invés da letra Yud, vira Tet.
ao invés da letra Rei, vira Dalet. Eu sei que não todo mundo sabe hebraico, mas eu estou explicando para que todo mundo comece a aprender, estudar, para despertar a nossa curiosidade, para conhecer o alfabeto hebraico, que não é o fim do mundo, para começar a meditar nas letras hebraicas que correspondem com as vibrações genéticas do nosso corpo e da nossa alma. Então, assim, a gente vai tirando um do lado direito e vira as letras Tet, Dalet, Rei, Dalet. No lado esquerdo, sim? Não, eu ia só complementar, Rabino, porque às vezes as pessoas não sabem que as letras hebraicas, elas também representam valores numéricos. Elas não são simplesmente letras, elas representam valores numéricos. Por isso que o Rabino está falando, põe um e tira um, porque é como se a gente tivesse ainda, eu só estou complementando, Rabino. Mas Obrigado, então é obrigado. nesse sentido. É como se você estivesse somando ou subtraindo e vendo qual é o número ou a letra que vem antes e depois. Então, realmente, nós estamos falando sobre a geometria sagrada, guimátria, numerologia sagrada, e tudo, quer dizer, saiu, a fonte é a geometria sagrada da Kabbalah e das letras hebraicas. No lado esquerdo, o mesmo nome, a gente vai aumentando, vai adicionando uma letra. Então, ao invés da letra Yud, vai ser Kav, vai ser Vav, Zain e Vav. A sequência do lado esquerdo. Agora, a terceira é um pouco mais complicado, mas a gente faz o seguinte. Um princípio da gemátria é a troca de letras. Ao invés, por exemplo, da 10ª letra do começo, a gente pega a 10ª letra do final do alfabeto e vai trocando, intercalando e trocando, e vira o nome sagrado Mem Tzadik Pei Tzadik. Agora, mesmo não entendendo exatamente o que falei, como isso acontece, isso é vacina. Vamos ter mais aulas. Vamos entrar nos detalhes na geometria sagrada, mais no futuro. Mas, por enquanto, para hoje, vamos sair daquela obsessão nossa de entender tudo imediatamente. Não dá. Aos poucos, vamos aprender e vamos avançar. E vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para meditar nessas letras, que eu vou conduzir daqui a pouco, como já falei, para receber a vacina. Pelo filtro. Isso não é vacina pura. É vacina que passa um filtro que vai fazer um ajuste exatamente conforme as minhas necessidades particulares. Perfeito, perfeito. Da Essa mesma vacina, forma que cada palavra, muitas pessoas aqui estão nos escutando, o sentido de cada palavra entra dentro de uma dimensão de consciência. sim, Cada uma sim. dessas letras, elas são canais que estão trazendo para nós uma conexão de energia lá do infinito, como uma linguagem do computador. A gente usa, não sabe exatamente o código binário que está por trás daquilo, mas a gente usa desse benefício que um computador traz para nós. É uma linguagem cósmica. Então, vamos entender que dentro desse computador divino, fazer essa meditação é ter esse filtro que traz para nós essa luz, conforme o Rabino está falando, que não vai ter efeito colateral. É perfeito, Rabino. Perfeito, sim. Esse é Vamos. o filtro. Então, convido a todos, mais uma vez, quanto mais pessoas presentes, mais força, mais união, mais harmonia vamos conseguir realizar e manifestar, lembrando dessa época da convergência harmônica, quando mais pessoas do mundo estão fazendo uma meditação universal. Fechamos os nossos olhos para mergulharmos para dentro da nossa consciência interna, para sairmos da influência externa e para ativarmos e despertarmos a nossa consciência interna, a consciência da alma, a força divina do Criador que está dentro de cada um de nós.
Respiremos profundamente, preenchendo o nosso ser com a força vital da vida. Através da respiração, podemos também meditar em harmonizar, alinhar o nosso corpo físico com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo intelectual, com o nosso corpo etérico, espiritual. Alinhar os corpos com nossa mente. E também para que nossa mente sirva como uma chave, um portal de conexão com nossa alma e com a consciência divina universal. E essa luz, essa energia vai entrando, penetrando e entrando até no nível do código genético do nosso corpo e da nossa alma. A energia cósmica vai fluindo, vai entrando e vai se espalhando, trazendo a paz, o amor, prosperidade. E o que o signo Câncer mais precisa é segurança emocional, autoconfiança, confiar em nós mesmos e não em algo ou alguém lá fora. Ao lado direito entra a energia da misericórdia, da compaixão, a energia da luz, a graça. Em hebraico, Chesed. É ao lado direito, em letras hebraicas, meditamos na sequência de Tet, Dalet, Hei, Dalet. Pode repetir. Tet, Dalet, Hei, Dalet. É uma luz branca, entra e preenche o nosso ser, preenche o nosso mundo com a luz da graça, da misericórdia e da compaixão. Ao lado esquerdo, entra a energia de julgamento, coragem, em forma de cor vermelha. É uma vermelha brilhante. É uma cor vermelha pura, brilhante. E aqui temos as letras K, Vav, Zayin, Vav. Podemos repetir de novo. K, Vav, Zayin, Vav. Energia de cor vermelha que traz para nós coragem, disciplina, a força de superar as nossas fraquezas. E em nossa frente, meditamos em trazer a luz, a energia cósmica, do equilíbrio, da harmonia, da estética, da beleza, através da cor verde. Visualizamos ou falamos as letras Mem, Sadi, Rei, Sadi. Mais uma vez, podemos repetir atrás de mim. Mem, Sadi, Rei, Sadi. Agora de novo, as três sequências. Ao lado direito. Tet, Dalet, Rei, Dalet. Ao lado esquerdo. Kaf, Vav, Zayin, Vav. Em nossa frente. Mem, Sadi, Rei, Sadi. E com essas três sequências, permutações,
queremos fazer um yichud, quer dizer, uma força de união entre nossa mente, nosso pensamento, e o pensamento, a mente do Criador, do universo. Uma mente só, uma alma só, trazendo a força da vacina para que recebamos a vacina através do filtro. E assim podemos, com a força divina, da consciência quântica, curar a nós mesmos, curar o nosso planeta da pandemia. E nessa ocasião queremos convidar a presença divina do Pinchas, o sumo sacerdote, neto de Aarão, para canalizar a energia da cura e curar a toda a humanidade da pandemia de brutalidade, atrocidades, crueldade, ignorância e despertar a consciência divina em cada um de nós, trazendo a misericórdia, compaixão, paciência, autotransmutação. E falamos o nome do câncer, que é Sartan em hebraico, para removermos o rancor. Juntos. Sartan. Remover mágoa, autoflagelo, auto-ódio, tristeza, e transmutando o rancor em cura, que é chamada câncer. Sartan. Queremos também meditar em adquirir a virtude do zelo, quer dizer, de não trair a nossa alma, de nunca trair a nossa alma. É uma virtude divina, de não trair a nossa alma. Muito bom. Podemos acalmar um pouquinho e relaxar, retornar ao ritmo normal da respiração. Vou contar até 3. Em seguida, podemos abrir os nossos olhos. 1, 2 e 3. E abrimos os nossos olhos. Nossa, Rabino, desculpa, nós temos só mais 1 minuto e 30. Eu vou ter que interromper o senhor, desculpa. Eu vou ter que fazer alguns avisos, porque senão eu não posso perder, senão eu não consigo colocar. Olha, essa live vai estar no YouTube, no meu canal, Jaqueline Diniz Harmonização, no canal do Rabino Joseph Salton. Eu quero convidar vocês, desculpa, Rabino, eu tinha separado, toda doença física inicia no nível espiritual um desequilíbrio entre o nosso tikkun, as nossas correções. O Rabino tem um livro que chama-se Orações Cabalistas. É maravilhoso. E aqui tem um guia de oração de cura. Então, eu aconselho vocês. Amanhã eu posto no Instagram do Rabino este livro. Tem aqui a descrição de cada uma das doenças. Rabino, desculpa, eu estou falando muito rápido, mas é que eu tenho que fazer esses avisos. Olha, eu já combinei com o Rabino e ele não teve chance, mas ele disse sim. Nós vamos estar de novo aqui falando sobre o mês de Av, no Rosh Chodesh de Av. Então, eu agradeço todos vocês. Rabino, muito, muito obrigada, Rabino, sempre pela presença do senhor. Rabino, o senhor tem que falar oi e tchau, mas muito rápido, porque senão não vou conseguir mais parar. Vai lá, Rabino. Muito obrigado a todos. Que seja um dia do bem para sempre. Amém. Amém. Rabino, cura para todos. Amém. Tchau para todos. Obrigada, Rabino.